Fala, Vinícius. Hum, Deixa eu ver se tá me ouvindo? Tô. É só um parênteses aqui que eu queria, tipo, perguntar. A margem inicial, normalmente, eu já ouvi falar muito sobre 4 cliques por lead, né? Uhum, uhum, Mas isso é para investimentos de mais valores, porque se você for ver negócios locais, uhum, pequenos, né? No caso, que não tem muita verba, uhum. eles investem chorando, né? Para poder conseguir, e às vezes nem consegue os 4 cliques por lead. Como você sabe, a pergunta é: É, você tem um mínimo de investimento para poder validar isso? É isso que eu queria saber, porque até o entendi. presente momento não. Tá, Só valores altos a gente consegue validar isso, não valores menores, para tá. clientes, né, locais Entendi, pequenos. entendi. Tá, eu vou responder essa pergunta então. E aí eu volto para você, Wanderson. Aí a gente continua, se for necessário. Então é assim, deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Temos tempo. Então é o seguinte, de onde que saiu esses 4 cliques por lead? Saiu de 90 projetos diferentes. Eu chegar à conclusão de que existe uma meta de conversão da vergonha, ok? Então, se você está capturando lead e você gerou 40 cliques e não gerou 10 leads, você está fazendo merda em algum lugar. Ou a captura não está fazendo o trabalho dela, ou o anúncio está gerando dissonância cognitiva na pessoa que clica. Então, ou seja, ela não sabe o que vai acontecer depois do clique, o clique está muito clickbait, ela clica para ver o que tem depois, chega lá, não encontra o que ela estava esperando e ela vai embora e não se inscreve. Então, 25% de conversão é a meta da vergonha. Se eu não tenho 25% de conversão, eu tenho que arrumar alguma coisa, independente da verba que eu tenho. Quais são as exceções? Quando você precisa qualificar muito o lead ou quando a oferta é de uma parada num ticket muito alto. Aí pode acontecer de você, né, ter essas métricas diferentes. Por exemplo, quando eu vendo coisas de ticket muito alto, e eu tenho que capturar lead, eu trabalho com 10% de conversão, não 25%. Ou seja, 10 cliques para uma conversão. Uhum. Quando eu trabalho com tickets baixos, 4 cliques é muito. Tem que ser Show. 3 para cima. Sacou? Nesse sentido. Eu pergunto isso porque a maioria dos negócios locais às vezes nem tem verba para poder reformular a página, fazer teste AB e tal, e É. aí entra-se nesse consenso que, tipo, você tem que ensinar de fato para o empreendedor Uhum. toda uma metodologia para que ele aceite e aí acaba que a maioria acaba saindo. Eu já tive Nesse muitos caso, problemas isso na época, né? Hoje em dia, graças a Deus, não é. mais, mas é por isso que eu Nesse queria caso, entender o o que conceito. geralmente eu recomendo? Geralmente eu recomendo o seguinte: negócios locais, de uma maneira geral, eu não estou falando de um negócio específico, cada negócio pode ter sua particularidade, mas de uma maneira Uhum. geral, quando você tem pouca verba, vale a pena fazer anúncio pro WhatsApp, só, e deixa o cara se virar. E aí é o seguinte, o anúncio pro WhatsApp, você tem que fazer tudo no anúncio. Ou seja, o cara, peraí, que a Siri acordou aqui. O cara que clica, ele precisa saber que ele está clicando para ir para o WhatsApp para fazer sei lá o quê. O que ele vai fazer lá? Se é para saber mais, se é para pegar orçamento, se é para fazer pedido, o que é que seja. E aí você Uhum. precisa trabalhar o custo por clique naquela parada ali. Esse é um jeito de fazer. O outro jeito de fazer negócios locais desse tipo é trabalhar com verba sem meta. Sacou? Isso também é possível. Eu não gosto, mas os negócios Uhum. locais que quando eu atendo mentorados que fazem negócios locais, que eu percebo o pessoal que tem pouca verba aceita. Você fala, putz, R$ 200 por mês a gente vai mexer aqui e vamos ver no que dá. Tá bom. E é isso, sacou? Aí você pega e vê no que dá. A parada faz o melhor que você puder. Chega no final do mês e fala, e aí, foi bom para você? Entendeu? Putz, foi bom? Então vamos continuar. Vamos aumentar a verba, vamos manter a verba, esse tipo de coisa, sabe? Agora, se eu puder escolher, aí nós vamos fazer diferente. Nós vamos fazer um planejamento de meta. Quanto você quer? Putz, eu quero fazer 100 vendas por mês desse produto. Tá bom, vamos fazer o planejamento todo. Preciso dessa verba. Não tem essa verba, então não vai bater essa meta. Aí, essa conversa que a gente está tendo aqui. Não tem essa abertura, são dois caminhos. Vamos trabalhar com tráfego direto para o WhatsApp. E aí você vai buscar o tráfego direto para o WhatsApp, você vai buscar esses 4. Isso daí eu já metrifiquei Uhum. uma porrada de projeto.
Se você gera 4 cliques direto para o WhatsApp e não está entrando pelo menos um contato, você está errando na copy do anúncio. E aí você tem que ajustar ela para quê? Não é exatamente para ser o mais persuasivo do mundo. É para o cara saber por que e para que ele está clicando. Porque se 4 cliques entram lá, mas o cara não entra na conversa, é porque ele está clicando para ver o que tem depois. Ele não entendeu ainda o que tem depois. Quando você arruma isso, deixa claro o que vai acontecer depois, é muito difícil ter mais que 4 cliques para gerar um cadastro. É Sacou? aquelas Pode pessoas que acontecer. colocam o botão saiba mais, vai pro WhatsApp, né? O cara clica para saber mais. Aí chegar no teu WhatsApp. Ih, não vou entrar no WhatsApp, não. Sacou? Essa é a dissonância Entendi. cognitiva que eu falo. Então, tá com dificuldade de conversão direto para o WhatsApp, é porque o cara não sabe para que ele está clicando. Deixa claro, o que pode acontecer é você perder CTR, aí subir CPC, porque o cara vai olhar, vai entender e falar, não quero ir para o WhatsApp, não clica. Tudo bem. Mas o cara que clicar vai virar lead. Aí essa métrica de 4 para 1, ela vai até diminuir no WhatsApp. Mas 4 é o teto do WhatsApp também, tá? No Eu caso acho do interessante Wanderson, isso aí. pode falar, Isaac, desculpa. De negócio local, né? Que o Vinícius falou que às vezes tu tem que ensinar, fazer o dono entender isso Uhum. para que ele compreenda e estabeleça metas e tudo mais. O que já aconteceu comigo particularmente, se você não faz isso, primeiro que às vezes mesmo você falando, estabelecendo uma meta, na cabeça do dono do negócio, às vezes ele tá falando, não, mas a gente vai botar R$ 1.000 e vai voltar 23 mil na cabeça dele, mesmo tu falando que não vai. Agora, se tu mostra por A mais B o porquê não vai, ele começa a ficar mais com o pé no chão e ele começa a acreditar em ti como profissional. Porque todos os outros do mercado, o que vai oferecer? Vai dizer que vai investir 1.000 e vai voltar milhões de reais ali. Então ele vai E aí ele vai acreditar se em quem tá com mais pé no decepcionar. chão, ele vai te ver como um cara mais verdadeiro, É. né? E o A grande problema maioria dos também, eu já clientes fiz de isso. agência se decepcionam com a agência. E é exatamente por Exato, causa porque disso. vão com uma expectativa muito alta, né? Uhum. Agora eu já deixei de fazer isso quando a gente põe uma verba sem meta e me prejudicou em um negócio muito grande, né? Era uma empresa bem grande da cidade, eles investiam cerca de R$ 8.000 por mês, só que não tinha muita meta porque não tinha muito bem como traquear, ou a gente não tinha estabelecido como traquear isso em um ponto de venda. E Uhum. como a gente começou a fazer o trabalho sem traqueamento, basicamente o que a gente fazia era subir algumas campanhas para o WhatsApp, mas a gente não sabia o resultado que isso gerava e não conseguia traquear isso na ponta. O que acontece? Uma hora alguém vai fazer as contas e ver se está valendo a pena. É Então, isso aí. uma hora, uma empresa que já prestava serviço para eles em outra área falou: Ó, faço esse serviço aí para vocês por tanto, que provavelmente era umas 10 vezes mais barato do que eu cobrava. Então, como eles não tinham métrica para saber se o trabalho estava sendo bem feito, Não eles sabe fazem quanto as contas. vale. Elas por elas dá a mesma coisa. Então, quando você não tem um ponto para saber se está dando bom ou não, você não tem nem como saber, não nem como valorizar teu ticket Uhum. e pode ser muito fácil de desvalorizarem, né? Tipo, por não saber se está dando Exatamente. certo. Então, eu acho Exatamente. que todo negócio local, eu estava até pensando nisso aqui, eu até durante a call aqui, eu marquei uma reunião na terça-feira com um dos meus clientes para a gente estabelecer algumas metas e ações de vendas para a gente fazer e focar em um produto para não ficar muito amplo e generalista. Porque vai chegar uma hora no final do mês que a pessoa vai fazer as contas e ver se está valendo a pena, Uhum. né? E aí, na cabeça dele, tem que fazer sentido de ter um negócio. Seja Isso estrategicamente, que a gente é. aqui já foi contratado até mesmo só para olhar campanhas e o dono do negócio falou: Ó, aqui a gente tem um gestor de tráfego. Eu não quero que tu mexa em campanha, eu quero que tu supervisione e me dê direção. Uhum. Então, às vezes, ele vai chegar e te enxergar como alguém estratégico que é muito valioso ter no negócio dele. E É não só isso como aí. um gestor de tráfego que vai subir campanha, né? Isso aí, mas a maioria das Isso vezes aí. essa galera não sabe medir o seu valor. Então você tem que medir o seu valor e trazer essa medida. Eu tenho E sem um. contar que sem métrica, né, você não consegue mostrar resultado. Simples assim. É. Tem um mentorado meu que tem uma agência e ele, quando ele entrou na mentoria a primeira vez, ele tinha uma agência pequenininha. Fazia tipo 5, 6 mil por mês, uma coisa assim. E aí, quando ele aprendeu essa parada aqui, ele começou a fazer o planejamento de meta como parte do processo de fechamento do cliente. Isso mudou completamente o resultado do cara. Hoje tem uma agência grande. Então, se o cara não consegue encaixar no planejamento de meta, ele não é cliente dele. Tá sacando? Então, ele influencia até na tomada de decisão. Aceita ou não aceita esse cliente? Traga ou não traga esse cliente para dentro? Encaixa o planejamento de meta e fala, beleza, isso aqui é que eu consigo fazer. Olha aqui o que eu consigo fazer para você. Tá, mas a gente vai precisar fazer isso, vai precisar fazer isso. Vamos fazer? Vamos. Então, isso eu consigo fazer. E aí fica claro. Eu disse que eu consigo fazer isso. Fui lá e fiz. Olha o meu valor aqui, ó. Sacou? O meu valor tá claro. Aí, se for fechar com outra empresa, eu tenho que dizer, ó, esses são os números aqui que os caras fazem, ó. E aí? Pegaram ou não a ideia? Deixa eu ver. Acabei de anotar para fazer isso. É isso aí, cara. Fazer parte do processo de vendas. E outra, esse cara começou a fechar mais.
Porque a galera começou a Quebra olhar e pesado. falar, esse cara sabe o que tá fazendo. Esse cara sabe o que tá falando. Esse cara sabe mais do que eu sobre o meu negócio, inclusive. Né? Você começa a mostrar pro cara, olha, o cenário é esse aqui. Ó, você não tem esses números? Como assim você não tem esses números? Faz pergunta, o cara não sei responder. Como você não sabe responder? Certeza que você tá perdendo dinheiro aqui. Tá sacando? Isso ajuda. Muito bem.